Então, agora dando sequência, a gente vai ver como montar um diagrama de forças. O diagrama de forças é uma das partes mais importantes do nosso exercício, porque é a partir dele que a gente vai determinar quais forças e onde que elas estão atuando no meu objeto de estudo. E a partir dali, conseguir determinar qual é o tipo de movimento que existe. Tá? Então, eu vou pegar uma figura do Halliday da 10ª edição para a gente poder exemplificar como é que faz, porque para ver o diagrama eu vou construir aqui com vocês e aí a gente vai vendo os passo a passo. Por que eu escolhi essa figura? Porque nós temos duas situações aqui, o bloquinho 1 e o bloquinho 2, em que o bloquinho 1 ele está na horizontal, e isso é a maneira mais simples que eu tenho de fazer o diagrama de forças. Quando ele está inclinado com aquele ângulo θ ali, se eu substituir o ângulo θ por qualquer valor, eu consigo determinar o diagrama de forças em qualquer circunstância, né? Não importa qual inclinação, eu sempre vou conseguir fazer. Então, a gente vai ver o caso específico do M1 primeiro, e aí eu vou mostrar para vocês quando estiver inclinado o que a gente precisa fazer. Bom, para construir o diagrama de forças, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são as forças que estão agindo no meu bloquinho. Então, vamos começar pelo bloco 1. O bloco 1, ele tem massa? Então, a primeira força que eu vou marcar para vocês é a força peso. Ele também tem um fio sendo apoiado aqui nele, né? Esse fio está puxando ele e está tensionado. Então, existe aqui nesse fio uma tração. Ele tem uma superfície onde ele está apoiado. Se tem superfície, 90 graus a minha superfície, vou fazer bem grande aqui para enxergar direitinho, eu vou ter a normal. Para a gente fazer já para um caso genérico, eu vou supor que aquela força F lá no bloquinho 2, ela é suficiente para movimentar todo o meu sistema para a direita, né? Então, o bloquinho 2 sobe e o bloquinho 1 se movimenta para a direita. Isso significa que oposto a esse movimento, ó, vou colocar que meu movimento está para cá, oposto a ele, vai aparecer entre as duas superfícies a minha força de atrito. Se o exercício, por exemplo, no capítulo 5 não trabalha com força de atrito, falar para vocês desprezarem, é só ignorar a existência dela. Agora que a gente colocou todas as forças que estão envolvidas no bloquinho 1, a gente vai colocar o nosso X e o nosso Y. Nós vamos fazer um X e um Y aqui, que vão ser paralelos à superfície. E esse é o truque principal. Ele sempre vai estar com o X paralelo à nossa superfície. Isso facilita a nossa conta. Tá? Então, vamos fazer aqui para o bloquinho 1. Vamos só colocar os nossos eixos na cor preta. E aí, identificar, né? O X na horizontal, o Y na vertical. E aí, nós vamos colocar cada uma das setas aqui, né? Começando do centro, né? Nós vamos aplicar todas as forças naquele pontinho central. Eu coloquei ali em cima na figura onde que elas estavam para a gente lembrar para onde que a gente tem que olhar e identificar cada uma, mas quando a gente fizer o nosso diagrama de forças, a gente vai fazer sempre no centro da minha figura, tá? Mais para frente a gente vai ver como que a gente determina esse centro. Por enquanto, a gente não está se importando com as dimensões ou com o formato do objeto. A gente só vai representar todas as forças vindo desse centro. Então, aqui eu tenho tração. Aqui embaixo eu tenho a minha força peso. Para cima eu tenho a força normal. E para a esquerda eu tenho a força de atrito. Pronto. Essa é a representação do diagrama de forças. E agora a gente vai ver por que é importante e por que isso facilita a nossa vida. Se vocês olharem bem para essa imagem, vocês vão ver que a gente tem duas forças na
horizontal na direção x e 2 forças na vertical na direção y. Nós podemos, já que força é um vetor, fazer o que a gente fazia antes com o movimento. Nós podemos trabalhar direção por direção. Então, por exemplo, como é que eu faço o somatório das forças aqui, né? Como é que eu determino o que está acontecendo? A gente vai fazer que FR vai ser a soma, e eu vou usar o símbolo de soma, tá, gente? Esse E aqui significa somatório. Então, sempre que ele aparecer, é porque eu tenho que somar tudo que vem depois dele. Então, eu vou fazer o somatório das forças que estão envolvidas. Então, por exemplo, tração, força de atrito, peso, normal. Só que percebam que eu fiz isso vetorialmente. Em todos eles eu coloquei o vetorzinho em cima. Para a gente fazer essa soma na prática, a gente pode fazer somatório das forças em x. E aí, para esse nosso exemplo, a tração está no sentido positivo do eixo, então eu vou botar ela positiva. E a FAT, ela está no sentido negativo do eixo. Vou enfatizar de novo que isso é para esse exercício, né? Vocês vão montar para cada um dos exercícios de acordo com o diagrama que vocês fizeram. Vou fazer agora a mesma coisa na direção Y. E aí, na direção Y, eu tenho a normal no sentido positivo e eu tenho peso no sentido negativo. Quando eu fizer esse somatório aqui, eu posso encontrar o módulo de FR por Pitágoras, né? Como a gente fazia das outras vezes. Eu vou ter um FRX aqui, um FRY aqui. Se eu fizer a regra do paralelogramo e fechar, a gente vai ter na diagonal o módulo da nossa resultante. E aí a gente encontra ela por Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. Ok? Isola ali, né? Tira aquele quadrado, faz raiz dos dois lados e encontra o valor do módulo de FR. Tudo bem, até aqui tudo bem, né? Vou copiar a figura de novo aqui embaixo, para a gente fazer agora para o bloquinho 2. Então, percebam que no bloco 2, o meu bloco a minha superfície está inclinada. E aí, lembra que eu falei agora há pouco? Se vocês não lembram, volta o vídeo, pode voltar, né? Essa parte boa de estar gravada. Que eu vou fazer sempre o meu eixo X paralelo à minha superfície. Então, essa é toda a jogada. Vou marcar de laranja aqui para vocês lembrarem. Eixo X, sempre paralelo à superfície. E aí não tem erro. O exercício fica mais simples, eu trabalho só com x e y. Muitas vezes eu nem preciso do meu y. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui com o meu x e o meu y, não vou poder usar aquele que está pronto, porque eu não consigo rotacionar, né? Então, eu vou montar ele do zero com as linhas aqui. Vou colocar mais ou menos aqui em cima. Ó, aqui no computador eu consigo fazer isso. De colocar o meu X exatamente em cima da minha superfície. E agora eu vou arrastar ele para cá, ó. Ele vai ter a mesma inclinação. Vamos fazer aqui embaixo. Mesma inclinação que aquela minha reta ali. E aí eu vou fazer a olho, né? Porque é só um rascunho, não tem problema. O diagrama de vocês, ele pode ser rascunho. Ele só precisa ter a noção mais ou menos de que ele tá com o X paralelo à superfície. 90 graus ao X. Então, vamos fazer uma marquinha aqui. Depois a gente tira, ó. 90 graus ao X, eu vou colocar o Y. Tá, gente? Repetindo. Eu faço X paralelo à superfície. Faço Y 90 graus ao X e sigo o baile. Tá? Então, vamos só tirar... Opa!
essa marcação aqui, para a gente poder colocar as forças. Vamos marcar aqui, ó, para vocês lembrarem que o segundo passo é fazer Y perpendicular a X. E aí, lembra aqui que é perpendicular, né? Lá no outro vídeo eu coloquei para vocês. Significa que o ângulo entre eles é 90 graus, tá? E aí, vamos vir aqui, vamos colocar que esse aqui é X e esse aqui é Y. Vamos vir no nosso bloquinho e vamos identificar todas as forças que tem ali, tá? Então, olha só, se tem tração, eu vou colocar aqui. Por que tem tração? Porque eu tenho uma corda esticada, tá puxando o meu bloquinho, né? Então, tá tracionando ele. Se tem massa, eu vou vir bem no centro e eu vou fazer ela em direção ao chão, ao centro da terra. 90 graus a minha superfície, eu vou colocar bem exagerada para a gente enxergar a normal. Vamos supor que a tendência do nosso movimento, igual antes, é que a força F consiga fazer o meu bloquinho subir. Então, eu vou ter uma força de atrito aqui. Pronto, agora eu vou colocar todas essas forças que eu identifiquei no meu diagrama de forças. E aí, vamos começar pela F. Aqui no X, vou usar a mesma cor que ele. Aqui no meu X eu tenho a força F, que é a força que está puxando o bloquinho. Descendo eu tenho duas forças, né? Tenho a tração aqui e tenho a força de atrito. Vou colocar as duas aqui, ó, estão sobrepostas. Então, essa daqui é a FAT. Eu tenho também a força-peso, sempre orientada em direção ao centro da Terra. Então, ela está fora do eixo, ó. Mas em vez de eu ter, por exemplo, tração, força de atrito, normal e a F fora do X e do Y, porque todas essas estão inclinadas, eu vou ter apenas uma força que está fora do X e do Y. Então, na hora de decompor, eu vou decompor uma força, porque está inclinado, ao invés de ter que decompor várias forças. É essa que é a facilidade de eu fazer o eixo sempre paralelo à superfície. É na hora de resolver o exercício ele ficar mais simples. Tem que fazer, é obrigatório fazer ele paralelo à superfície? Não, gente, não é obrigatório. É uma maneira de deixar o exercício de vocês mais simples e mais claro, tá? Então, é uma recomendação que eu faço muito forte. O que mais que a gente vai colocar que faltou? A nossa normal, né? Então, aqui eu tenho a minha normal. Agora, como aquela força-peso ali, ela ficou fora, eu vou ter que decompor ela. Então, eu vou ter que achar a componente dela em Y, que eu vou fazer pontilhadinha aqui, ó, ficou exatamente em cima da tração. Então, eu tenho PX ali. E eu tenho a componente dela em Y, né? Faço uma paralela ali, ó, onde encontrar Y, eu vou achar o meu PY, tá? Essa é uma maneira de fazer. A inclinação do ângulo do bloco é a mesma inclinação do meu X, ó, que é esse θ aqui. Se vocês forem fechando os triângulos retângulos aqui nessa figura, vocês vão acabar encontrando que esse ângulo entre o P e o PY é o mesmo, também vale θ, tá? E a gente vai precisar desse ângulo θ para fazer as componentes, porque as componentes a gente faz por seno e cosseno, né? Então, vamos marcar aqui que o nosso PY, só para a gente relembrar, vai ser o P, que é a hipotenusa, vezes, como o PY toca no ângulo, eu uso o cosseno de θ. E o meu PX vai ser P, que é a hipotenusa, vezes. Como o PX não toca no θ, eu tenho que usar seno. Pronto.
Assim, a gente determina o módulo das duas componentes. Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né? A gente tem que fazer o somatório das forças para determinar o valor da força resultante. Então, a gente vai fazer o vetor F mais o vetor normal mais vetor peso mais tração mais FAD. Isso é vetorialmente, né? Agora a gente vai fazer para cada uma das direções, nós vamos separar, ó. Então, eu posso fazer FRX, e aí eu olho para todas as forças em X, eu vou olhar só para X. Eu tenho F no sentido positivo, então ela vai ficar com sinal positivo. Eu tenho tração no sentido negativo. Eu tenho FAT, força de atrito, no sentido negativo. E eu tenho PX no sentido negativo. Essa força tem que vencer todas aquelas outras três ali para conseguir fazer o bloquinho subir, tá? Do contrário, se ela for menor, o bloquinho desce. Se essa F for igual à soma das outras três, meu bloquinho se mantém em equilíbrio, né? Aí, depois que a gente faz isso aqui, a gente pode fazer FRY. Nós vamos olhar agora só para as que estão em Y, e aí tem duas, né? Normal no sentido positivo e PY no sentido negativo. Aí, de novo, ó, a gente vai ter uma resultante em X, que eu tô colocando genérico, tá, gente? Pode ser para outro lado, não tem problema. E a mesma coisa com Y, pode ser para baixo, não tem problema. E aí, eu vou ter FRY. Fecha o paralelogramo para fazer a soma vetorial, né? A diagonal é a minha resultante, é o módulo da minha FR. Como que eu determino o FR? Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isola o FR e descobre o valor do módulo dela.